Olá, pessoal, já estamos ao vivo? Eu acho que sim. Gente, hoje vai ter uma live por aqui. Vamos conversar com a Ana Luísa. Ela já fez um podcast comigo. Ana Luísa, super simpática, empreendedora social. Vai conversar com a gente hoje. Oi, Ana! Manda seu convite aí para entrar. Gente, eu tô ansiosa para conversar com ela, porque sempre que eu converso com a Ana, ela traz muita positividade e uma delícia conversar com ela, ela é sempre uma inspiração. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre... Deixa eu pausar minha música aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre empreendedorismo. Gente, eu tô com a boca branca. Pera aí, gente, deixa eu aceitar aqui o convite. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre tecnologias para potabilizar a água. E também... Oi, Ana! Tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Tudo ótimo, Ana. Como tá tudo por aí? Tudo ótimo com você. Também. Ana, muito Tirando a bem-vinda de pandemia, né? novo. Pois é, Ana, a gente tem que ir se virando aqui com esse cenário, né? Em Portugal a situação está começando a melhorar um pouquinho. E aqui algumas coisas estão começando a flexibilizar, algumas coisas estão começando a abrir, mas as fronteiras ainda estão fechadas com o resto da Europa, a gente ainda não consegue, enfim, viajar nem fazer nada disso. E no Sim, Brasil? aqui tá piorando um pouquinho, mas depende muito do estado e da cidade. Tem cidades que já estão tentando voltar ao normal, apesar do normal não ser mais o normal de antes. É verdade. E outros que ainda estão com as medidas mais rigorosas de isolamento social. É verdade, Ana. Ana, e vamos conversar hoje um pouquinho sobre as tecnologias que você produz, porque você é uma inventora mesmo, né? Traz muito dessa espírito do empreendedorismo jovem. Eu quero muito que você inspire mais pessoas por aqui, porque eu acho que é isso que as pessoas estão precisando no momento também, né? De um pouco de inspiração. Então, Ana, eu vou te Sim, apresentar com rapidinho certeza. aqui. Depois você pode também falar um pouquinho mais sobre você, é claro. Aliás, Ana, vamos fazer o seguinte: se apresente para o pessoal, conta um pouquinho quem é você e como é que surgiu essas tecnologias todas que você vem desenvolvendo. Certo. Então, sou Ana Luísa, sou fundadora e CEO da startup Safe Drink Water for All, STW, que eu fundei aos 17 para continuar o desenvolvimento de uma tecnologia que eu comecei aos 15, que é o Aqualuz, a única tecnologia do mundo para tratamento de água cisterna usando a luz do sol. E hoje a gente já tem uma equipe maiorzinha, ainda somos uma startup pequena, mas estamos crescendo cada dia que passa e o nosso impacto também. Hoje a gente tem uma atuação ainda limitada ao Brasil, já expandimos o Aqualuz para outros estados, além da Bahia, que eu sou de Salvador, Bahia, para quem não me conhece. E a gente também tem atuação no Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Claro que o nosso propósito é escalar a ponto de atingir outros continentes, principalmente o africano e asiático. Nosso propósito é desenvolver tecnologias hídricas que mudem vidas, então o Aqualuz é só uma delas, já temos um portfólio com outras tecnologias e a nossa ideia é que a gente possa desenvolver sempre tecnologias focadas em cada problema específico de água e saneamento para que a gente consiga solucionar da melhor forma possível, sempre focado no lado social, então para quem mais precisa. E acho que essa seria um pouquinho da minha introdução, falando também um pouco mais sobre o meu currículo. Eu sou formada em biotecnologia pela UFBA, tenho uma especialização em lideranças de novos empreendimentos pelo MIT, também uma pós-graduação que eu nunca consigo lembrar o nome de tão grande que é Sistema de Gestão Integrado em Meio Ambiente, Saúde e Qualidade, Segurança, e acho que é alguma ordem invertida desses nomes. E também sou vencedora do prêmio da ONU, os Jovens Campeões da Terra, do ano passado, como até então a única brasileira. Quem sabe estou na torcida para que esse ano outro brasileiro também receba esse destaque. É excelente essa premiação, é uma oportunidade única. Sim. E eu acho que depois que eu consegui esse prêmio, eu vejo que os brasileiros se animaram mais para poder participar.
É verdade, Ana. Cria uma coragem, assim, que vai inspirando mais pessoas até a se candidatarem também ao prêmio. Sim, eu E recebi Ana, muitas pessoas interessadas em participar pedindo dica, ajuda. E aí, quem quiser já preparar para o ano que vem, desse ano já encerrou a inscrição, mas quem quiser preparar do ano que vem, eu estou à disposição para tirar dúvidas. então, gente, quem quiser saber mais sobre esse prêmio da ONU, é só contactar a Ana. Daí tem que ter um projeto de impacto social positivo, não é É, isso, Ana? isso, e implementado. Mas como a gente ainda Ok. está bem no início, dá tempo ainda de já planejando implementar o projeto, que as inscrições só Uhum. devem abrir acho que em fevereiro, não sei se janeiro, fevereiro do ano que vem. Então tem Ok. muito, ainda tem um tempinho pela frente, dá tempo de quem não tiver implementado ainda, implementar, e quem já tiver implementado para tentar ganhar um pouco mais de escala e ter um pouco mais de resultado até a data limite da submissão. Sim, é super interessante esse prêmio, Ana. Ainda bem que você trouxe esse tema. E uma coisa que eu queria te perguntar, Ana, porque muita gente que acaba seguindo às vezes meu conteúdo, ou mesmo que tá um pouco por dentro desses assuntos relacionados à água, muitas pessoas nunca ouviram nem falar o que é empreendedorismo social. Você pode explicar um pouquinho do que é esse conceito e como é que você entrou no. Porque eu acho assim, a sua ideia ela já nasceu sendo empreendedorismo social, né? E para mim, o empreendedorismo, todo tipo de empreendedorismo, ele deveria ser social, porque a gente não deveria nem ter outras categorias, porque elas têm que servir as pessoas, né? Então, conta um Sim, pouquinho, Ana, do que é esse conceito. então é um conceito versátil e eu acredito que daqui para alguns anos a gente vai ouvir cada vez mais falar dele. Eu no início eu não conhecia, quando eu comecei a empreender, eu não sabia o que era empreendedorismo social, não tinha ainda visto que o que eu já estava fazendo era o empreendedorismo social, mas nada mais é que o empreendedorismo comum, só que com foco no Sim. impacto social. A gente sempre tem que ter como propósito mesmo, não é algo que não é algo adicional. Meu negócio é esse, mas eu também faço doação de cesta básica para ONGs. Não, isso não Uhum. é empreendedorismo de impacto social. Claro que isso aí tem um pouco de impacto social, é super Sim. importante as empresas pelo menos começarem dessa forma e depois irem incorporando, mas seria como, da mesma forma, por exemplo, uma empresa de hambúrguer, tem esse modelo que elas doam cesta básica, já tem outra empresa de hambúrguer que ela contrata a mão de obra local das comunidades, participam, então ela já está gerando Sim. renda. Esse é o empreendedorismo de impacto. Então é algo que a gente consegue, independente do negócio, consegue incorporar sempre algumas formas de promover o impacto social ou naquele ecossistema que a gente está inserido, ou às vezes um ecossistema próximo. Sim. Então, sempre tem que ter uma relação com esse público, principalmente voltado para as pessoas que mais precisam, tentar sempre estar alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável e sempre dá para incorporar alguma coisa a mais. Então, está gerando renda para a comunidade, mas também posso usar, ao invés de utilizar é, legumes, verduras compradas em grandes em grandes esqueci o nome, grandes fazendas, vou comprar também Superfícies? vou comprar dos produtores locais, incentivar essa agricultura familiar, mesmo que urbana, umas hortas urbanas, comprar das hortas urbanas, enfim, sempre tem uma versatilidade muito grande de trabalho. E eu acho que é muito legal falar sobre isso. Eu fico animada só pensando em várias possibilidades dentro da STW mesmo. Ainda tem muita coisa Sim. que a gente pode fazer de empreendedorismo de impacto, mas é fantástico. Quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, tem muita coisa legal na internet para aprender. Muitos Sim. empreendedores brasileiros. Tem premiação para empreendedor social dentro do Brasil. Já participei de uma, também tem outras maiores. Enfim, dá para falar É uma um hora tema só sobre lindo. isso. É um tema muito Eu legal. adoro também, Ana, esse tema. E, Ana, eu tô pensando aqui, me veio uma pergunta na cabeça. Quando você começou a desenvolver as tecnologias, porque a gente já vai falar das tecnologias também, que eu quero que você apresente quais elas são. Mas quando você começou a desenvolver as tecnologias da SDW,
você já pensava na comunidade como um todo ou isso foi uma coisa que apareceu no caminho? Qual veio primeiro, assim, o ovo ou a galinha? Foi a tecnologia e depois você pensou realmente em como poderia ajudar as pessoas ou você pensou em ajudar as pessoas e criou a tecnologia? Eu pensei em ajudar as pessoas e aí surgiu a tecnologia, mas na época, como eu tinha 15 anos, eu não sabia nada, eu não entendia nada de nada. Eu tinha aquele conhecimento básico de saber que existia o problema da água, principalmente aqui no Uhum. Nordeste, através de literatura, filme, enfim, na escola a gente aprendia muito sobre isso, mas ainda era aquele conhecimento muito superficial, sem vivência. Então, eu comecei a buscar uma solução baseada nesse problema que eu só entendia superficialmente. Hoje eu já sei que eu deveria ter feito uma outra abordagem, já aprendi como ter feito da forma correta, mas enfim, tá dando tudo certo, já aprendi com esse erro. E aí eu comecei a pesquisar na internet o que é que eu poderia fazer. Eu já sabia que tinha um problema, já sabia que existiam tecnologias, mas que essas tecnologias que existiam eram extremamente complexas e difíceis de serem implementadas, eram inviáveis. E aí eu fui trabalhar justamente com esse foco de descobrir alguma coisa que pudesse ser viável o suficiente, tanto para eu com 15 anos desenvolver, com toda a Sim, que limitação foi de não super ter suporte, jovem. Caramba. mas de não ter a limitação, de ter a limitação de não ter laboratório, então tinha que ser algo que eu conseguisse criar dentro de casa Sim. e, além disso, pudesse resolver esse problema que eu sabia que não era só do semiárido brasileiro, era um problema mundial. Na minha juventude, eu achava que com a Aqualuz eu ia resolver o problema da sede no mundo. Hoje eu também já sei que não é bem assim que funciona. Mas comecei com o primeiro protótipo. Foi para participar de uma premiação chamada Prêmio Jovem Cientista, daqui do Brasil. Era o tema da água, era o Ano Internacional pela Recuperação da Água, 2013. Só que eu não ganhei, só que aí eu já estava tão apaixonada pelo Aqualuz que eu continuei desenvolvendo como hobby. Então, todo ano, às vezes mais de uma vez por ano, eu desenvolvia um modelo novo dele, ia validando a teoria, ou pensando, será que se eu fizesse assim não seria melhor? Não conseguia validar ele tecnicamente justamente por essa limitação de laboratório. Sim. Tentei, me arrisquei a fazer alguns testes em casa mesmo, de análise de água, mas é muito complicado quando você não tem nenhum suporte de laboratório. Hoje eu já consigo fazer, já comprei alguns insumos, alguns equipamentos, e aí já consigo fazer em casa. Aí já aprendi essa parte. E agora a gente já está partindo para a versão número 12. Das que a gente tem implantado é a versão 11. Então são quase 6 anos de tecnologia, com mais de 11 protótipos desenvolvidos e 2 versões implementadas. A 10 e a 11 são as que a gente trabalhou. No caso, a 10 a gente já descontinuou, substituiu algumas famílias, e a 11 é o que a gente tem implantado em uma maior quantidade. São mais de 260 famílias com essa versão 11 e mais umas 40 e poucas com a 10. Nossa, Ana. E você já impactou a vida de muita gente com essa tecnologia também. Para o pessoal de casa conseguir entender quantos são esses produtos que você tem e qual é a diferença entre eles, explica para eles melhor quantos. Porque assim, o Aqualuz é um produto, certo? De dessalinização. Não, que dessalinização? Sim. De potabilização da Dessalinização água. um é o que faz a desinfecção solar da água, Uhum. que é o Aqualuz. Tem o que Ok, faz é o Aqualuz. a dessalinização solar da água, que é o Aquasolina. E temos o mais Ah, novo, que é a versão para o coronavírus, que é o Aquaplug, uhum. que é um Uau. lavatório de higienização das mãos por pedal, que utiliza também a água da chuva como fonte alternativa de água. Esse eu lembro que você me contou quando estava na ideia, a gente tinha feito o podcast, e eu lembro que você me falou disso, então ele tá dando certo, Ana. Tá, sim. A gente só tá com entraves que não dependem da gente de implantação, mas a gente já tá, por incrível que pareça, na versão 4. Em Uau! 2 meses a gente já conseguiu para a versão 4, então foram muitas validações que conseguimos fazer. Já estamos patenteando e, se tudo Nossa, der certo, na semana que vem a gente já vai instalar essa versão como primeiro protótipo prático. E na semana seguinte, então daqui a 15 dias mais ou menos, a gente já vai estar começando a implantar o primeiro lote de 16 unidades em Salvador, que foi uma parceria que a gente fechou com a prefeitura e com a uau! empresa, que também está financiando todo o projeto.
Que maravilha, Ana. Isso é uma coisa que você está trazendo num tempo muito necessário agora, né? É exatamente, você Sim, teve essa habilidade de trazer uma tecnologia na hora certa que as pessoas, algo que as pessoas realmente estão precisando e que não é uma tecnologia, porque eu vejo muita coisa agora aparecendo na época de coronavírus que não tem nada a ver com as necessidades das pessoas ou que as pessoas só querem vender e vender, mas você está trazendo realmente uma coisa que tem a ver com o contexto atual, que vai, enfim, salvar vidas mesmo, porque tudo depende das nossas mãos hoje, né? A gente tem que estar com elas limpas o tempo inteiro e tem pessoas que não têm acesso à água ainda. A gente comentou isso no é. podcast, eu queria que você lembrasse desse número. Quantas pessoas hoje no Brasil ainda não têm acesso à água potável? São mais de 35 milhões e é um número que parece que não muda. Por incrível que pareça, são muitos anos que esse número vem se mantendo. Claro que a gente tem pessoas que saem desse número, tem outras que, como vão nascendo mais pessoas, aí o número já vai crescendo por outro lado de algumas famílias. E tem uns casos que são de pessoas que têm acesso à água potável, mas não é contínuo, não é durante o ano todo. Então termina que esse número termina ficando lá na mesma por muito tempo e a Sim. gente fica meio curioso sem entender por que disso. É algo tão crucial, algo tão necessário. Como é que as pessoas não veem a necessidade de investir em mais projetos nessa área, principalmente o governo. Uhum. E a gente está nessa luta aí, tentando fazer com que mais pessoas tenham essa mesma percepção e resolvam mudar. Vai sim, Ana, porque do jeito que você ainda vai mudar muita coisa. Se você começou com 15 Estou anos, assim, tentando. é uma coisa realmente muito. Você foi muito inovadora, né? Você começou muito jovem, com 15 anos, trazer uma ideia como essa. É realmente de alguém que veio para mudar o mundo. E, Ana, eu queria agora que você falasse para a gente um pouquinho, porque esse canal é muito voltado para o oceano, então a gente fala muito, às vezes, com o pessoal que tem startups da área do oceano também. Eu achei muito curioso que você trabalha também com a dessalinização da água. Como é que isso pode ser feito? Porque eu lembro de já ter lido algumas coisas sobre isso, que era muito caro, que era quase impossível de fazer. Conta pra gente, desmistifica um pouco desse imaginário que a gente tem em cima da dessalinização da água. Então, a dessalinização da água nada mais é que um processo físico que a gente faz. Claro que existem diversas metodologias, pode ser filtragem, pode Ok. ser, no caso da forma como a gente trabalha, que é a natural, a forma natural que as coisas acontecem, que é com a evaporação da água. Então, a gente faz com que a água chegue nessa temperatura, faça essa evaporação, bata em uma superfície, condense, e aí a gente vai ter a água pura, água bruta mesmo, o H2O. Esse Sim, é o processo que a natureza já faz e que a gente está replicando em uma estrutura um pouco mais eficiente para que a gente consiga, de fato, coletar essa água para as famílias. Na natureza está acontecendo e água para outros lugares, então não tem como a gente captar. sim. Mas existem outros processos que são um pouco mais sofisticados e aí atendem demandas maiores. O aquasolina, ele é voltado mesmo para uso doméstico, então ele tem uma limitação de produção, não vai produzir o suficiente para a pessoa irrigar nem nada do tipo, é só mesmo para beber. E Uhum. a ideia é que a gente consiga fazer a validação dele no próximo ano. Esse ano a nossa equipe já está muito ocupada com a Aquaplug e com a Aqualuz. É Ele muito está ficando trabalho. um pouquinho, ele tá ficando um pouquinho para depois por conta disso, mas ele também é voltado para o semiárido, para tratar muito água salobra. Então, às vezes a gente encontra famílias e isso foi muito pensado na nossa necessidade mesmo de convivência Sim. com essas famílias rurais. Então, tinha famílias que a gente chegava que elas não tinham água potável, água de chuva, que era, no caso, para usar o tratamento com Aqualuz, a gente não conseguia ajudar, e por isso a gente resolveu desenvolver uma ferramenta que aí a gente conseguisse contemplar também e beneficiar essas famílias que tinham uma água com qualidade pior do que as que a gente atua no Sim. momento. E aí a gente começou a pensar como fazer. Já existe também um dessalinizador solar brasileiro. A nossa ideia é fazer um pouquinho menor, um pouquinho mais produtivo. Uhum. E, enfim, a gente tava com expectativa de lançar esse ano, mas não deu muito certo. Uma pergunta agora que veio na minha cabeça, Ana, porque essa região que tem água salobra, né, que você até falou, é no interior?
Então, ou é uma região costeira? É no interior. Geralmente E por que essa é da água tá com água. sal? Então, são muitos poços artesianos que são construídos nessa região. No semiárido existe uma grande cobertura. é, eu não sei te explicar da forma técnica, mas na parte mesmo da água que fica correndo, eu esqueci o nome, água que corre da parte de baixo da terra. E aí, quando a gente fura o poço, Lençol freático? isso, lençol freático. Pronto. Acho que atingiu o lençol freático, só que existem Ok. algumas rochas que, quando a gente fura nessa região, elas já estão liberando os sais, estão Entendi, se entendi. sedimentando, e aí liberam esses sais nessa água. E aí, quando a Sim. pessoa puxa no poço, a água vem insalubra. Algumas vêm até transparente, mas enfim, vem salinizada. Outras já têm uma condição pior. E caso também não é só focado em água de poço artesiano, tem Sim. rios, tem lagoas que as pessoas às vezes é a única fonte de água que elas têm. E Sim. aí a ideia é que a gente consiga mesmo fazer esse tratamento completo até de águas com problemas piores do que só dos poços artesianos. E essa tecnologia do Aqua, agora é Aqua Aquapluve, Solina. Não, esse é o Aqua Aquasolina. Solina. Pronto. É o Aquasolina. Ele pode também dessalinizar a água do mar? Sim, pode desalinizar a água do Olha, mar. interessante. Adorei, Ana, porque eu tô pensando já nas Inclusive, comunidades pesqueiras, as pessoas que trabalham mesmo do sim, mar. Seria muito interessante levar isso para esses lugares também. sim. Quando a gente estava pensando no Aquapluve, a gente estava pensando, na verdade, no Aquasolina, como transformar o Aquasolina em um lavatório de mão, utilizando água do mar, Uhum. porque aqui em Salvador a gente também teria essa possibilidade de trabalhar com água do mar. Só que aí a gente percebeu que não, era melhor trabalhar com água de chuva, já era mais fácil, está na época Ok. chuvosa aqui, e aí terminou vendo que era mais viável trabalhar dessa forma e se tornou um outro produto, se tornou o Aquapluve. Mas o Aquapluve também começou com o mesmo conceito do Aquasolina. Ana, o pessoal tá te dando várias ideias aqui embaixo. Teve gente que já tá falando, ó, para barcos também. Então já, olha, pode até O pensar em Rafael, várias conheço. coisas. O Rafael está fazendo o trabalho de dissertação dele no Aqualuz também. É lá Ai, de que uma região bom. que a gente instalou. Obrigada aí, Rafael, pela presença e pelas dicas. Ele não sabia ainda do Aquasolina, não tinha conversado com ele sobre isso. Super legal, Ana. E Ana, conta pra gente então, quantas pessoas que o seu trabalho impacta hoje, trazendo essas tecnologias de potabilização da água? Quantas pessoas você já, digamos, impactou mesmo no passado e quantas você tem uma meta aí de impactar para o futuro? Então, a gente já impactou aproximadamente 1.400 pessoas a 1.500 nesse espaço de tempo de 2019 até agora, que foi o período que a gente começou a fazer a implantação de fato do Aqualuz. Das outras tecnologias ainda não temos dados, e do Aqualuz era para ser muito maior, só que Rafael até sabe que a gente estava fazendo implantação na região dele, e foi justamente no momento do coronavírus, então a gente teve que suspender todas as operações. A gente conversou até sobre isso no podcast. E aí a gente teve que É verdade, a parar gente falou sobre isso. pela segurança da equipe, das comunidades, que era uma Uhum, região que recebe muitos turistas. Então tinha aquele risco do hotel, a nossa equipe se contaminar e aí repassar para as comunidades. A gente sabe que são sim, super frágeis e a gente não quis correr esse risco, parou todas as operações e estamos agora estudando quando que vai ser o melhor momento para voltar. sim. E aí a gente, se tudo tivesse da maneira normal, digamos assim, hoje já teríamos aproximadamente, ao invés de 300, que é o nosso número atual, a gente já teria de 500 a 600 unidades implantadas, ou seja, já teríamos dobrado o nosso impacto. E a meta do ano era atingir 1.000 unidades. Então, era para a Uhum, gente ter até dezembro, o nosso objetivo era ter 1.000 unidades implantadas no Brasil e já ter iniciado um projeto na África, que era Madagascar, que a gente abriu uma campanha de financiamento coletivo, que não foi sucedida, mas a nossa ideia é que no ano que vem, quando as fronteiras já baixarem mais com essa preocupação, a gente ter a certeza de que não está correndo risco de levar o coronavírus ou outras doenças para essas sim. regiões. E aí a gente pretende fazer um mini projeto, não vai dar para ser o mesmo que a gente queria fazer no financiamento coletivo, já que a gente só captou 2% da meta,
mas a gente quer manter esse projeto que a gente quer justamente validar se o Uhum. Aqualuz ele é uma tecnologia adaptável a outras culturas. Por enquanto, a gente só Sim. validou no Brasil. E a ideia é que a gente consiga validar que ele funciona em cisternas e em comunidades de outras regiões. E tem um porquê de escolher Madagascar, Ana, como lugar a ser Tem implementado? porque foi uma região que a gente conseguiu o apoio de uma ONG brasileira, que é parceira nossa, e eles atuam em outros países também da África, Uhum. Moçambique. Uh, eles têm, eu não consigo lembrar de todos, mas ele acho que tem pelo menos uns quatro países da África, só que essa região de Madagascar era mais carente, principalmente em relação à água. E aí a gente resolveu justamente para essa, por conta do impacto. A gente conseguiria ter um impacto mais relevante nessa comunidade, por conta dessa necessidade maior. Entendi. E Ana, você ainda pretende expandir então isso para realmente fora do Brasil? O primeiro lugar que você pensa em expandir a sua empresa para a África, quando você pensa em fora do Brasil também? Ou tem outros lugares até na América Latina que talvez seria Tem interessante? sim. A gente já conversou com o pessoal do Peru, também tem a oportunidade na Argentina. Eles têm programas de cisterna muito forte. Só que aqui a gente Uhum. encontra em algumas regiões problemas ainda climáticos. Que o cenário ideal para a gente atuar no Aqualuz são regiões em que faça sol em 90% do ano. Que a gente não tem Ah, esse risco, porque dia de chuva não vai dar para fazer o tratamento pelo Aqualuz. E aqui o Brasil termina sendo o melhor lugar, mas ainda assim a gente encontra cenários parecidos em outros países da América Latina. E na África e na Ásia também, são dois continentes que têm países e regiões com essas características muito fortes, além de terem populações, demograficamente falando, o número de pessoas que sofrem com acesso à água potável e saneamento nessas regiões são bem maiores. A concentração está mais justamente na África e na Ásia. entendi. E Ana, eu vou voltar agora um pouquinho no assunto do Aqualuz para a gente conversar um pouquinho mais sobre ele, porque eu sou muito apaixonada por esse tema. Eu queria que você explicasse como é que vocês levam, por exemplo, essa tecnologia, como é que vocês implementam isso com as pessoas. Conta para a gente melhor como é que isso funciona, como é que você também leva essa informação para as comunidades, porque eu imagino que isso tenha que ser também um trabalho todo social mesmo com as pessoas que moram ali, para explicar também como que esse produto funciona, como é que elas devem fazer talvez uma manutenção. Não sei, é mais curiosidade mesmo minha agora, para saber como é que vocês levaram isso para essa comunidade e explicaram para eles como é que funcionava. Sim, então o nosso trabalho ele não é só de implantar o Aqualuz, existe um projeto social envolvido em que ele começa com a parte de diagnóstico e mapeamento das famílias que vão ser beneficiadas. A gente vai a campo, traz todos esses dados e também levanta todas as necessidades além do Aqualuz, seja de saneamento, gestão de resíduos sólidos, enfim, a gente tenta fazer um mapeamento para que depois do Aqualuz a gente possa levar outras alternativas de projeto. E aí, no segundo momento, a gente vai para fazer a capacitação, instalação. Então, a gente pega sempre pessoas da comunidade para trabalhar com a gente nesse momento. São geralmente os líderes comunitários que recebem um treinamento para que eles possam não só participar dessa capacitação, reproduzindo esse conhecimento, mas que eles fiquem na comunidade fazendo esse acompanhamento um pouco mais de perto. E aí a gente faz essa capacitação com toda a comunidade e depois vamos individualmente em cada casa fazer a instalação do Aqualuz e reforçar esse treinamento. E aí eles têm a teoria antes, depois eles vão ter esse conhecimento reforçado com a prática. A gente ensina como faz a instalação, que geralmente dura 10, 15 minutos no máximo, Uhum. depois a operação e a manutenção. E depois desse processo a gente já está com todos os dados das famílias, todos os dados antes e depois da instalação. Também fazemos análise de água comparativa, com como era a água antes, como ela ficou depois do tratamento do Aqualuz. E 6 meses ou um ano após a nossa primeira visita, a gente faz essa avaliação de impacto para identificar quais as melhorias que a gente conseguiu alcançar naquelas comunidades. E tudo isso é montado em um relatório de impacto que é entregue para o financiador do projeto.
E no nosso caso, atualmente, são empresas privadas, parques eólicos, parques de transmissão, redes de transmissão de energia, que ficam instalados nessas regiões e sempre tem a vontade, às vezes a obrigação de dar esse retorno, esse investimento social dessas comunidades que ficam em torno. E aí as famílias recebem um projeto, o Aqualuz, gratuitamente, e eles recebem um relatório de impacto mostrando o que foi feito com aquele recurso investido. É claro que nesse modelo também funcionaria trabalhar com o governo, mas Uhum. atualmente não temos nenhum caso. Entendi, Ana. É muito interessante esse modo como você trabalha mesmo. Obrigada, Ana, por explicar. E, Ana, eu estou fazendo agora até um curso mesmo, uma experiência agora online que se chama Water Innovation Labs. Não sei se você já ouviu falar da Water Já Evolution. E eu não sei se você já fez. Você já fez? não fiz, mas eu fui, Super interessante. é, eu participei como palestrante em uma desses webinars que eles fizeram no mês passado. Sim. E uma das coisas que aconteceu, Ana, é que eu estou entrando agora em bastante. Porque assim, eu tenho muito conhecimento na área do oceano, mas na área de água como um todo está sendo muito novo para mim. E eu estou entrando em contato com vários desafios assim, globais que a gente vai ter com água no futuro. Então, isso está abrindo meus olhos assim muito para esse universo mesmo que a água é, né? E como é que nós somos extremamente dependentes dela para fazer tudo e como é que a vida é muito dependente da água. Então, eu queria que você dissesse, na sua visão, assim, quais são os desafios que você encontra para o futuro, assim, com a água? Não sei se a gente não estudou essa pergunta, mas é uma pergunta que me surgiu agora. Qual desafio você acha que nós vamos passar assim, no futuro e quais soluções que a gente poderia já começar a pensar agora para não passar por esses desafios como muito difíceis no futuro? Eu acho que para responder essa pergunta, tenho que fazer uma provocação para a gente relembrar ou tentar pensar quando a gente estudava como o mundo era antes de nós humanos habitarmos aqui, como era todo o ciclo hidrológico, tudo perfeitinho, acontecendo naturalmente, sem nenhum impacto ambiental, as Sim. coisas acontecendo e os animaizinhos sem se preocupar, será que vai ter água no futuro? Será que vai ter água para todo mundo? E aqui estamos nós fazendo coisas absurdas com o meio ambiente, principalmente com a água, É. e preocupados, né, com o futuro das próximas gerações. E, na verdade, algumas gerações atuais já estão passando por esses problemas, dependendo da região. E eu acredito que a mudança e, claro, a solução vai vir justamente da gente tentar replicar o que é que acontecia antes e ter um pouco mais de conscientização até da parte das leis, dos governos, em taxarem esses usos, essas formas absurdas de uso da água de forma incorreta, além de investir Sim. em ciência e tecnologia, a resposta está na ciência, e a gente tentar criar outras inovações que repliquem essas formas naturais de como funciona já o ciclo hidrológico. A natureza é muito perfeita, ela já deu tudo pronto para a gente, basta a gente estudar um pouquinho e tentar replicar para que a gente consiga continuar nosso convívio e essas nossas Sim. evoluções tecnológicas sem prejudicar, ou pelo menos tentando prejudicar o mínimo possível do meio ambiente. Nossa, com certeza, Ana, porque eu acho assim, ultimamente eu tenho lido muito sobre isso. Tem um autor que fala também, Stefano Mancuso, fala muito dos livros dele, que ele fala como a gente deve observar, por exemplo, as plantas para criar estruturas de organizações, por exemplo, Sim, no lugar de trabalhar em hierarquia, trabalhar mais em rede. E como é que a gente deve observar mesmo a natureza, né? Porque, como você falou, já é um sistema que está todo perfeito, só basta a gente olhar, descodificar aquilo, e é para isso que a ciência está aí, e depois aplicar as coisas, na verdade, né? E criar, enfim, tecnologias que sejam baseadas na ciência, né? Muitas vezes eu vejo coisas aparecendo e as pessoas falando, ah, que maravilha, olha só essa tecnologia aqui. Eu vou olhar e falo, meu Deus, mas isso aqui está destruindo uma outra coisa lá em outro lado do mundo. Então as pessoas, sabe, não param para pensar muito nisso. Eu acho que você traz realmente uma tecnologia que ela traz benefício para as pessoas enfim, você acaba gerando mais vida, né, Ana? Então é muito fantástico o que você faz. Ana, obrigada. é verdade, eu sou uma grande admiradora sua, Ana. Parabéns. E, Ana, Obrigada. para a gente acabar, vamos falar um pouquinho sobre.
qual é o seu sonho para o futuro? Porque essa é sempre a última pergunta que a gente faz aqui. Qual é o sonho da Ana para o futuro? Com a Aqualuz ou com o SDW também ou não? Conta pra gente um pouco. Eu acredito que ele esteja junto aí, né? Porque esse projeto, Com pelo que a gente certeza. vê daqui, parece que está muito junto mesmo com a sua vida, né? Sim, sim, com certeza. Hoje minha vida, a STW é um filho para mim. Eu às vezes falo que eu fui mãe aos 15 anos do Aqualuz. E a STW é como se fosse uma extensão do meu corpo. Então, eu Sim. sou meio workaholic quando se trata da STW. Não consigo parar de pensar em coisas, em tecnologias principalmente. Eu, desde criança, era muito criativa, mas agora eu estou conseguindo botar essa criatividade em prática e em prol da humanidade. E para os próximos anos eu acredito que justamente eu vou conseguir com a nossa equipe, que ninguém faz nada sozinho. Então a equipe está sendo essencial para todo esse momento. E pessoas também como o Rafael, que ajudam dando essa contribuição de pesquisa e desenvolvimento. E eu acho que a gente vai ter muitas tecnologias surgindo por aí. Agora temos 3, mas a ideia é que não só a gente tem essas criações 100% nossas, mas também algumas que a gente vai pegar o que já está funcionando e aplicar mesmo, para que a gente tenha um portfólio justamente tentando atingir todos os problemas da água e saneamento, voltada principalmente para comunidades que estão mais que precisam mais de soluções como essas. Sim. Rafael tá ativo aqui. Ana, agora para a gente fechar essa live, que foi maravilhosa, eu adoro conversar com você. Traz pra gente os seus links para o pessoal que nunca ouviu falar sobre o teu trabalho poder conhecer um pouquinho mais. Eu vou digitar aqui o site da gente, Isso, que Ana, boa. é um pouco difícil a pronúncia, ele é em inglês, stwforall.com. Tá cheio de novidade, a gente lançou um site novo recentemente, na semana passada, se não me engano. E aí a gente atualizou tudo lá, já tem o Aquapluve, já tem o Aqualuz, só não tem o Aquasolina ainda, justamente por ele estar em uma etapa ainda anterior de desenvolvimento. Mas a gente vai crescer o portfólio de produtos para os próximos meses e anos. E também tem a própria o Instagram da STW, tem muita coisa legal sobre as duas tecnologias por lá, que é igual o site, também se for no site dá para achar a própria rede social. E se quiser já buscar aqui é STW4All, arroba STW4All. No meu próprio perfil do Instagram dá para achar, na minha bio tem lá. E se quiser conversar comigo, enfim, pode mandar um direct, que aí eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo. O pessoal tá falando aqui, ó. Rum Bezerra. Sou fã da Ana, assisto todas as lives dela. Agora não sei qual Ana que é, se sou eu ou você. Porque somos Eu duas também Anas aqui. eu acho que é você. Que você é com N, Porque o o meu é seu com é com 2. 2 N's, né? É verdade. Mas, Apesar Ana, de ter Bezerra e talvez você achar que seja meu parente. eu achei. Quando eu Não, olhei, eu acho que pensei. não. E até uma história engraçada que eu tenho para compartilhar. Eu falei, né, que a gente tem atuação no Ceará, Rio Grande do Norte, mais outros 2 estados além da Bahia. E uma coisa super engraçada que aconteceu, uma super coincidência. Minha sócia se chama Letícia Bezerra. Ela Mesmo é do nome que Ceará, você. mas o dela é com Z, que nem o do Jun. Ah, ele falou que Ele é sou eu. seu fã. Mas é uma coincidência, eu atraio pessoas com o nome Bezerra, porque minha sócia, eu nem conheci ela pessoalmente, foi uma mentora que estava dando uma palestra na faculdade dela, perguntou se alguém queria participar, que a gente estava querendo expandir para o Ceará. Ela foi a única que levantou a mão, e, por incrível que pareça, ela tinha Bezerra no nome. Ela começou como voluntária e depois a gente gostou tanto do trabalho juntas, apesar de sempre ser à distância, sempre o home office. E aí ela virou minha sócia. E nossos representantes do Rio Grande do Norte começou com o Jonatas, também da mesma forma que Letícia, é um parceiro, fez uma palestra na universidade dele, explicou o case, e aí ele se interessou em participar. E aí ele chamou a amiga dele, que se chama Fabiola Bezerra. E Nossa, para mas então tem piorar, muita gente com esse nome. Eu nunca conheci uma pessoa com esse nome. Engraçado. Só não, você mas mesmo, Ana. O dela é Bezerra com S também. O meu é Ana Luísa Sim. Bezerra Santos. O nome dela é Aham. Fabiola Bezerra dos Santos.
Então, todo mundo que vê, quando vê o nome das pessoas, acha, ela tá colocando a irmã As dela, a prima famílias dela. toda É a para família. trabalhar. É, Mas é igual meu nome, né, Ana? Eu também sou Magalhães. E Portugal é um país que tem Magalhães para todos os lados. O sim, Brasil mesmo tem Magalhães para todos os lados. Então, muitas vezes as pessoas associam Magalhães com, são todos parentes. Mas, na verdade, é mesmo uma rede muito grande de gente que, às vezes, é. eu nem tenho contato. Mas, O Ana, Júnior tá nossa, falando aqui, essa história é engraçada. é capaz dele ser meu primo de, sei lá, quinto, sexto grau, espalhado É. por aí. Eu não sei qual é a sua região. Eu não sei se é Júnior, se é. Não sei se Ele é disse Júnior. que é do Ceará, ele falou Ah, do aqui. Ceará? Ah, É. então é capaz dele ser parente da Letícia. Muito bom, Ana. Ana, vamos encerrando essa live por aqui, porque a gente já vai dar o nosso tempinho. Se você quiser deixar um último recado para esses jovens empreendedores, o que é que o mundo precisa hoje, né? Que soluções que o mundo precisa com relação à água? Eu acredito que a gente precisa, novamente frisando, em replicar a natureza e pensar sempre em focar no problema, né? É uma coisa que os cientistas às vezes têm dificuldade que o empreendedor ensina, por isso que eu sou fã de unir as duas coisas, porque tem tudo a ver. Então, se você é cientista, seja empreendedor, se você é empreendedor, seja cientista também, para que a Sim, gente consiga desenvolver as melhores tecnologias para o público que mais precisa, atuando sempre com problemas relevantes, que não adianta tentar resolver o problema de uma pessoa só, a gente tem que sim, fazer uma solução que resolva um problema realmente relevante para o mundo. sim, sim, sim. Ana, muito obrigada. É sempre muito bom falar com você. Pessoal, nós vamos ficando por aqui com essa live. Eu acho que vai ficar salvado. Vamos ver, né, se o YouTube, se o Instagram deixa. E muito obrigada pela presença de vocês aqui. Se ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam. Se inscrevam também no canal da Ana, porque ela tem muito conteúdo que ela traz também informativo sobre esses temas, que eu ando acompanhando, ando gostando também, Ana. E é isso, pessoal. Olha, um beijo, Ana, e desejo melhor para você e que a gente continue esse trabalho em prol da humanidade mesmo e das pessoas, com foco nas pessoas. Obrigada pelo convite, foi uma honra poder conversar contigo mais uma vez. E beijo, pessoal. Tchau, primo Júnior Bezerra. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada, Ana. Tchau.